WW está voltando do intervalo. Pessoal, Lula e dólar, a gente falou a beça no primeiro segmento de Lula. Vamos falar agora do dólar. Como é que a gente entende esses movimentos? Melhor com a Thaís. Thaís, tua. William, eu estou trazendo aqui a reprodução do resultado do modelo criado pelo Lívio Ferreira, que é um economista bastante conhecido no Brasil e que ele criou, o Lívio Ribeiro, que ele criou esse modelo para tentar, para ler o que está acontecendo na formação do preço do dólar. Então, ele pega as variáveis que compõem essa conta para entender quais são os fatores domésticos e quais são os fatores externos que formam o preço do câmbio no Brasil. Então, está aí na sua tela. Está aí na tela. O que ele leva em consideração esse modelo dele, que é um modelo agora adotado pela BRCG Consultoria, que ele é sócio. O dólar contra o real é a primeira variável. Depois, o risco país, que é a medida do seguro que se cobra para investir em papéis brasileiros. O índice que mede o comportamento do dólar versus uma cesta de moedas do Brasil, o índice que mede o preço das principais commodities do mundo, o título de juros americano de 10 anos e a diferença de juros em um ano entre o Brasil e os Estados Unidos. Aquilo que está em vermelho é aquilo que promoveu a desvalorização do câmbio, o que está em verde é aquilo que promove a valorização do real. Portanto, o que a gente está vendo na tela é que, primeiro, predominância dos fatores que promoveram a desvalorização do real. O risco país, especialmente ali, olhando quase uma alta de 16%, e quando a gente olha para o comportamento da moeda americana, exclusivamente contra outras moedas, é uma alta muito menor, de 4,5%. Ele joga isso tudo no modelo e vai chegar na próxima tela, que é o que a gente vê, vai entender qual é a predominância, portanto, dos fatores externos. E o que o modelo dele deixa claro é que entre dezembro do ano passado, 29 de dezembro, e 1º de julho, mais de 82% dos fatores de apreciação do dólar contra o real são por fatores domésticos, 26,5% praticamente de fatores externos, ou seja, há uma predominância de fatores domésticos fazendo o dólar subir no Brasil, o que não é esse desequilíbrio entre os fatores domésticos e externos não é uma coisa comum de acontecer, segundo o Lívio Ribeiro. Caio Megali, conforme prometido ao final do primeiro segmento, a palavra é sua agora. Nós estamos tentando entender o que é que compõe essa subida do dólar. O que a Thaís expôs agora faz sentido para você? Olha, William, faz sentido, porque, de fato, se a gente olhar desde o começo do ano, o dólar se valorizou contra as outras moedas, houve ali uma incerteza sobre a política monetária nos Estados Unidos, se os juros precisariam até subir um pouco mais. Mais recentemente, ficou claro que a inflação está começando a cair e o Banco Central dos Estados Unidos, assim como já fez o da Europa, deve começar a cortar juros agora no segundo semestre. Então, as outras moedas passaram a se valorizar recentemente contra o dólar e o real continuou a se desvalorizar, né? O real hoje, contra uma média de emergentes, está mais ou menos quase 10% mais desvalorizado do que os seus pares, inclusive peso colombiano, peso chileno, peso mexicano, ou seja, mesmo os países aqui da América Latina. Então tem um fator, uma composição externa, aliás, doméstica, muito importante nesse movimento de depreciação do dólar e está mostrado aí nos números do modelo do Lívio. E isso vai, como a Thaís estava também comentando antes do intervalo, acabar pressionando a inflação, né? A gente tem aqui modelos que pegam a desvalorização cambial e como isso se traduz em aumento de preços lá na frente. A gasolina é um dos pontos, né? A Thaís também mencionou que a defasagem da gasolina já está quase 20%. A Petrobras vai, se mantiver nesse patamar, vai ter que mexer no preço da gasolina, mas afeta o preço de produtos alimentícios, afeta produtos industrializados, até alguns serviços oferecidos domesticamente têm ligação com o câmbio, porque tem alguns componentes importados, são referenciados pela taxa de câmbio. Então, se a taxa de câmbio se mantiver nesses patamares de 5,70, 5,60 que nós estamos vendo, é muito provável que a inflação daqui a 12 meses, 18 meses, fique mais perto ali do 4,5%, que é o topo da banda de tolerância do Banco Central, do que da meta de 3%, que é a meta estipulada também por esse governo
né, que o mercado celebrou muito lá atrás. É bom lembrar, né, William, você estava falando no início, que há essa história de que a voz do mercado que busca a especulação na taxa de câmbio, foi esse mesmo mercado que aplaudiu o arcabouço fiscal, aplaudiu a meta de inflação, aplaudiu as indicações do Banco Central que foram feitas, e a taxa de câmbio chegou a bater 4,60 há poucos meses atrás. Então, o que o mercado faz, na verdade, é reagir a fatores econômicos. E a desconfiança sobre a gestão da política econômica traz pressão sobre a taxa de câmbio, que vai gerar pressão sobre a inflação e, ao fim e ao cabo, pode levar o Banco Central até a ter que subir a taxa de juros. O mercado futuro hoje já aponta que os juros podem subir entre 1 e 2 pontos percentuais nos próximos 18 meses. Nossa Senhora, mais juros. Daniel, você me pediu a palavra. William, diante dessa alta do dólar nos últimos 15 dias, um mês, uma discussão que se coloca muito é se o Banco Central deveria ou não iniciar intervenções na taxa de câmbio. O que eu tenho observado, ouvindo pessoas do governo que dialogaram com o Banco Central nos últimos dias, é que a sinalização do Banco Central, aí não estou falando, digamos, do Banco Central, dos diretores bolsonaristas ou dos diretores indicados por Lula. Não, o Banco Central sinalizou para o governo que não está no caminho de uma intervenção, por alguns motivos. Porque se os investidores estão tentando proteger seus ativos, intervir no câmbio seria inócuo. Se você quiser sinalizar um preço, você pode ali cair, se submeter à pressão do mercado que vai, aperta esse botão, intervém, aperta, intervém, aperta, intervém. Aí a mesa de câmbio do Banco Central finalmente aperta e está sinalizando que cedeu ao mercado. E aí pode não ter fim isso, você pode queimar muito dinheiro sem conseguir baixar o dólar. Mas aí eu pergunto para o Caio, se você me permitir, o Caio, se estivesse na mesa de câmbio do BC hoje, iniciaria um ciclo de intervenções no dólar? Olha, Daniel, essa é uma ótima pergunta, porque foi um dos debates mais quentes aí dos últimos 2, 3 dias. Normalmente, quando a taxa de câmbio entra num movimento muito forte, assim, unilateral, normalmente o Banco Central é chamado a intervir, ou se discute a intervenção do Banco Central. Agora, essas intervenções fazem sentido quando você tem uma disfuncionalidade no mercado, né? Digamos assim, fazendo uma comparação bem boba, assim, imagina que você vai se pesar na balança e a balança está descalibrada e ela aponta muito mais quilos do que você está pesando. Aí você vai lá, intervém na balança, traz o ponteiro para o lugar certo. Agora, se você está comendo, bebendo, não fazendo esporte, vai na balança, não adianta você puxar o câmbio para um lado, que se o fundamento ali que está fazendo o seu peso subir continuar, assim que acabar a intervenção, vai voltar para o mesmo quilo do anterior e ainda vai ficar com a sensação de que você queimou munição tentando segurar um movimento que não era meio do nada, assim, tinha uma explicação fundamental, tinha uma razão para aquele movimento estar acontecendo e esse movimento e essa razão não foi endereçada. Então, a intervenção cambial, ela funciona quando não há uma razão clara porque o câmbio está indo numa direção e o Banco Central vai lá, provê liquidez no mercado e traz o câmbio para um movimento mais equilibrado. Não parece ser o que a gente está observando. O que a gente tem observado nas últimas semanas é uma reação, como eu estava falando no início, a uma percepção de intervenção política na política econômica. O arcabouço fiscal que foi aplaudido lá atrás precisa ser respeitado. Será que ele vai ser? A meta de inflação que foi aplaudida lá atrás precisa ser, o Banco Central precisa ter instrumentos para atuar, para trazer a inflação na meta. Será que ele vai ter essa liberdade toda ao longo do tempo? Enquanto essas incertezas não se dissiparem, intervenções, de fato, acho que não vão funcionar. É curioso, eu vou passar para você como observação, que isso que o Daniel e o Caio estão trazendo para a nossa audiência, eu acho que é muito mais abrangente e profundo ainda. Que o Daniel descreve a situação política e como é que se pensa politicamente no Palácio do Planalto. O Caio nos descreve como é que a cabeça e como é que se formam as expectativas em torno, na cabeça daqueles que estão tomando decisões de investimento, de consumo, ou seja, os agentes econômicos. E me parece que essas duas visões estão indo completamente uma alheia da outra. Aquilo que se descreve politicamente como a postura dentro do Palácio do Planalto não reconhece como argumentos técnicos ou vindos de necessidades da economia aquilo que, por exemplo, um economista como o Caio traz,
O Palácio do Planalto encara isso como um tipo de política de oposição contra o governo. Não reconhece o que foi exposto como argumento, olha só, a gente precisa saber o que vai acontecer, que não vai saber o que vai acontecer, como um argumento técnico. Reconhece isso como campanha política contra o governo que quer, enfim, tratar do povo, tratar dos pobres, tratar do que o Lula queira dizer, e é impedido, então, por esses, digamos, esses artificialismos da política monetária. É isso que eu estava falando um pouco antes. Um lugar vai ter que ceder. William, nós estamos há 6 meses da troca do presidente do Banco Central. O Roberto Campos Neto já foi. Ele já não faz mais preço no mercado, vamos dizer assim, né, para usar o jargão do mercado. O Brasil inteiro está querendo entender como é que o Banco Central vai operar a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Aí eu te pergunto, e se o Banco Central continuar fazendo exatamente o que está fazendo agora? A quem o governo passa a culpar? Uma coisa é criar um inimigo, né, um adversário, para usar os termos que o próprio presidente Lula usa contra o Roberto Campos Neto, para justificar um comportamento do mercado ou do próprio Banco Central. E quando os inimigos não estiverem mais lá? E quando a diretoria indicada pelo Banco Central for a maioria e continuar exercendo ou executando a política monetária de forma técnica, levando em consideração tudo aquilo que pode gerar movimentos inflacionários e pressão sobre a inflação. Quem vai ser o culpado? Talvez a leitura política que o Daniel traga aqui, de dizer, olha, eles já captaram internamente que melhora um pouco a popularidade do Lula, porque há um elemento estranho para ser apontado como culpado, que é o presidente do Banco Central bolsonarista. Quando esse presidente bolsonarista não estiver mais aí, de quem será a culpa? Ok, essa questão está lá na frente. Agora, a questão que está no momento, Daniel, para a gente tentar entender é que peso tem o que Haddad fala no raciocínio do Lula? Eu vejo a ala política no momento mais forte. Eu vejo o ministro Rui Costa, por exemplo, mais forte no momento do que Fernando Haddad. O que eu acho que tem um cálculo aí, vários ministros do governo, da ala política, têm dito o seguinte, todas essas políticas lançadas, programas sociais lançados pelo governo Lula, tem um certo tempo de maturação. Então, quando você lança ali um programa de pé de meia, ensino em tempo integral, né? Entregas do Minha Casa Minha Vida, tudo isso tem um tempo de maturação, que não vai aparecer ainda em 24, vai começar a aparecer em 25. Então, conta-se muito com isso. Agora, eu insisto sempre na tecla, William, que é de que Lula não está acostumado com um PIBinho, com aquela economia crescendo 1,5%, 2%. Ele nunca vivenciou isso, ele vivenciou recessão por um breve período e vivenciou PIBão, crescimento forte de outro. Então, incomoda muito ao Lula essa incapacidade de fazer a economia crescer. A economia não está com uma perspectiva de crescimento mais robusto nem em 25 nem em 26. Então, existe uma confiança, sim, de que muitos programas lançados vão ter repercussão na popularidade e de que isso vai melhorar. Agora, se a economia não responder como o Lula está querendo, aí sim a gente pode ter um problema no cálculo político do governo. Tem outro ponto para a gente considerar, e essa discussão toda que, na verdade, o próprio Lula provocou, em torno da subida do dólar, tirou um pouco a nossa atenção e que está vindo aí por baixo e tem um peso enorme na economia. Caio, nós vamos a isso logo depois do intervalo. Eu estou falando das disputas em torno da regulamentação da reforma tributária. É super importante, a gente já volta.